Fala pessoal, beleza? Vamos voltar aqui a estudar trabalho. A gente ficou um tempinho aí parado. A gente começou a estudar, vimos que o trabalho está relacionado ali com a força que faz deslocar algum corpo. É uma grandeza física que se associa ao tanto que joules que a gente gastou para uma força deslocar um certo corpo ou realizar uma certa ação. Desde que haja ali um deslocamento e desde que essa força ali seja a importante ou aquela que vai contribuir para o deslocamento. Porque nem toda força realiza trabalho. Então observa aqui, ó, só para a gente relembrar, quando a gente tem uma força constante, aquela força que está sempre ao mesmo tempo a mesma, então vamos supor que eu estou empurrando uma caixinha aqui, eu empurro ela com 100 newtons e durante todo esse empurramento que eu estou fazendo, eu não alterei, eu nem fiz mais força, eu nem fiz menos força, mantive 100 newtons. Então a gente fala que foi o trabalho realizado ali por essa força e essa força é constante. Então um trabalho realizado pela força constante é a forma que a gente já sabe que a gente já estava usando, que é a força vezes o deslocamento daquele corpo. Mas vamos supor que eu tenho aqui uma força que está na diagonal e que eu vou deslocar apenas nesse caso, nessa direção, apenas na horizontal. Então a gente tem que calcular o trabalho aqui e ver qual que é a componente da força aqui, quem que vai contribuir para o deslocamento. Porque não são 100 newtons que vão ser direto para colocar, para fazer deslocar esse corpo. Uma outra parte dessa força aqui não vai contribuir para o trabalho e para o deslocamento daquele corpo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, toda vez que vê força na diagonal, ou velocidade na diagonal, qualquer vetor na diagonal decomponha esse vetor. Então tem que aparecer aqui um vetor na horizontal e um vetor na vertical. Tem que aparecer um vetor na horizontal e um vetor na vertical. E a gente calcula isso lembrando lá do triângulo retângulo. Faz um desenho aqui, um esboçozinho, a gente tem 100 newtons para cá. A gente tem um vetor na horizontal que a gente quer achar e outro vetor na vertical. Tudo formando aqui um triângulo retângulo. Esse ângulo eu te informei que é o ângulo de 60 graus. Então aqui é 60 graus. Então falta eu achar aqui o x e o y. O x na horizontal da matemática e o y na vertical da matemática também. Como o meu assunto é força, a gente coloca só um fx e um fy para poder facilitar. Então vamos lá. Se eu quero achar esse fx, ele é o responsável nesse caso aqui pelo deslocamento, porque o deslocamento está na horizontal, vou pegar na horizontal, então a gente vai fazer o cosseno aqui de 60 graus, porque cosseno de 60 graus é o cateto adjacente, que é o fx, sobre a hipotenusa, e a hipotenusa é 100. Você vai na tabelinha cosseno de 60 graus vale meio, e fx aqui sobre 100. Então a gente vai descobrir que a força que está na horizontal, ou a força que contribui para o deslocamento, ou a força que vai realizar trabalho é de 50 newtons. Então dado isso, a gente vem e coloca aqui no trabalho. O trabalho é a força que contribui para o deslocamento, que é de 50 newtons, porque está na mesma direção, vezes o deslocamento que foi de 5 metros nesse caso aqui. Então aqui vai dar 250 joules. Então toda vez que você vê uma força que está na diagonal, decompõe. E vai ver e vai observar no trabalho qual que vai contribuir para o deslocamento, qual força que contribui para o deslocamento, porque a força que contribui para o deslocamento realizou o trabalho. Essa força aqui, ó, a Fy, por exemplo, ela tem um valor, ela é dada aqui pelo seno de 60 graus, seno de 60 graus, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai ver que o Fy aqui vai valer 50 raiz de 3. Essa força y aqui, dessa componente, não realiza trabalho. Existe essa força, mas ela não faz o corpo deslocar, porque o deslocamento foi simplesmente na horizontal. Então o trabalho dessa força aqui é nulo. E se a gente for observar mais coisas nessa caixinha, a gente sabe que essa caixinha tem massa. Se ela tem massa, ela tem peso. Então existe uma força-peso para cá. E ela está em cima de uma superfície. Se está em cima da superfície, ela tem normal. Normal é uma outra força que está aqui perpendicular à superfície. Essas duas forças estão aparecendo aí, só que não contribui para o deslocamento, porque o deslocamento é apenas na horizontal. Se eu tivesse algum deslocamento na vertical, beleza, essas forças realizariam o trabalho. Mas como o deslocamento foi apenas na horizontal, a gente costuma até colocar talvez aqui uma velocidade assim, só para te mostrar que eu só joguei para a horizontal. Tudo que é força na vertical não tem trabalho, não contribui para o deslocamento. Então essa força aqui e essa outra força aqui não fazem trabalho, não realizam trabalho, tá bom? Só essa componente aqui. Então a força de 100 newtons, que era original, realizou trabalho?
Não completamente, apenas uma componente dela, apenas a FX, apenas que está na horizontal, apenas 50 newtons e realizou o trabalho, beleza? Isso serve para toda e qualquer força constante. Agora, quando a força não é constante, você está lá empurrando, aí você ficou um pouco cansado de empurrar a caixa, aí você fez menos força, mas depois você resolve empurrar mais ainda. Então a força está variando, ela aumentou, diminuiu. Então toda vez que a força está variando, a gente, para calcular o trabalho dela, a gente usa um outro método, a gente usa um gráfico. Então a gente vai utilizar um gráfico para tentar calcular ali o trabalho que uma força variável fez. Então, por exemplo, vamos supor que você está empurrando a caixinha lá, e ao empurrar a caixinha, você começa com 20 newtons e você está empolgado, você está com energia e começa a aumentar a força até chegar a 4 metros, você deslocou ela 4 metros, aí depois daquilo você ficou meio assim, não, vou manter o que eu estou fazendo aqui. E manteve uma força de 100 newtons até chegar a 12. Tá vendo que você foi empurrando cada vez mais forte e depois você manteve o mesmo esforço, a mesma força? Então, aqui nesse trajeto aqui, a força variou. Então, como a força variou, a gente não consegue usar uma fórmula para ela. A gente tem que usar a habilidade do gráfico aqui. Já que a física gosta muito de gráfico, a gente sempre tem que suspeitar de duas coisas, o gráfico da física, ou da sua inclinação, da reta, inclinação do gráfico que está te mostrando, ou a sua área, que dá também informações importantes. No caso aqui, se a gente calcular a área do gráfico, vai me dar coisa legal. Porque se eu pego esse valor aqui, vamos pegar de todo o deslocamento, essa área toda aqui, me dá uma informação física muito boa. Por quê? Se eu pego essa componente é distância. Esse pedaço aqui é distância. E se eu pego esse pedaço aqui, é força. Se eu pego os dois para fazer área, a gente sabe que, por exemplo, aqui, essa figura, a gente pode separar em duas, por exemplo. Porque ela ela vira aqui uma figura de 1, 2, 3, 4, 5 lados, né? É como se fosse um polígono de 5 lados, um pentágono não regular. É estranho, né? Então o que a gente faz? Divide em figuras que a gente conhece, sabe? Quando eu divido aqui, vai ter aqui um retângulo, parece um quadrado, mas é um retângulo porque a base é diferente, tá? A base aqui é 8, do 4 até o 12 você variou 8, e a altura aqui você variou do 0 ao 100. Então, o desenho parece até um quadrado, mas na verdade é um retângulo. E você tem aqui um trapézio. Nesse trapézio aqui, a base maior é 100, a base menor é 20 e a altura é 4. Você andou daqui de 0 a 4 e a altura é 4. Então, você transformou em duas figuras que você conhece, tá? Antes era uma figura toda que não é mais chato de fazer área. Agora, quando você transformando em figuras que você conhece, você consegue calcular a área mais tranquilo. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, só para te provar que a área desse trem é interessante. Quando eu pego aqui a base aqui desse retângulo, que é 8, e a altura, que é 100, me dá aqui 800. 800 o quê? Como a minha base era distância, vou colocar assim, metros, e a 100 era a minha força, que é newtons, metros vezes newton ou newton vezes metro é a mesma coisa que joule. Então, aqui vai me dar 800 joules, ou seja, a área desse gráfico já te dá o trabalho. Então, a área do gráfico inteiro vai te dar o trabalho de todo o deslocamento. Então, essa parte aqui, do momento em que a força era constante, do 4 até o 12 de deslocamento, você gastou aqui 800 joules. Essa força fez um trabalho de 800, exerceu um trabalho de 800 joules. E durante essa parte aqui que a força está variando, a gente faz a área dessa figura. A área de trapézio, base maior, mais base menor, vezes a altura, sobre 2. Esse trapézio está de lado, tá? Normalmente a gente desenha o trapézio para baixo, mas o trapézio está de lado. Então você pode cortar aqui, fica 2, 100 mais 20, 120 vezes 2, 240 joules. Então nesse primeiro trajeto, 240 joules, no segundo trajeto, 800 joules, então no trajeto inteiro foram 1040 joules de trabalho realizado durante esse deslocamento. Então tá vendo que mexer com o gráfico, eu tenho que olhar para a área dele. Então os exercícios vão ser bem específicos. Te deu um gráfico, você vai calcular a área desse gráfico, e essa área desse gráfico vai te dar o trabalho. Então a única coisa que vai ficar variando aqui, isso aqui vai virar totalmente matemática, é você lembrar de como são a área das figuras. Então normalmente o que vai aparecer?
Essa aqui seria a figura mais complexa que a gente tem, porque a gente tem um trapézio e um retângulo aqui. Se você não lembra muito bem como é que é o trapézio, você ainda pode cortar aqui e falar que você tem um triângulo, um retângulo e outro retângulo. Também ajuda. Mas normalmente a gente vai ficar com triângulos ali e no máximo os retângulos também, tá? Mas esse é o caso mais complexo. Vamos ver mais um exemplozinho. Vamos lá, vamos supor que eu te dei esse caso aqui também um pouco bizarro, um gráfico meio diferente, mas só para te mostrar que é tudo matemática aqui. Bom, te dei um gráfico que está te mostrando que a força aumentou ao longo do deslocamento até chegar nos 5 metros. Depois ela foi diminuindo, fui cansando até parar, até zerar minha força aqui. E a partir do 10 metros aqui, eu quis inverter o sentido da força. Então fiz força no sentido contrário, por isso que ela está negativa aqui. E depois, fui aumentando a intensidade dela, depois eu fui cansando de ficar empurrando ela. Tá? Então esse gráfico está te indicando isso. Daqui para cima eu sempre empurrei para frente, daqui para baixo eu sempre empurrei para trás. Daqui até aqui eu empurrei cada vez mais forte. Daqui para cá eu fui diminuindo a minha força. Daqui para cá eu empurrei cada vez para cá, só que cada vez mais forte para cá. Puxei de volta cada vez mais forte. E daqui para cá um pouquinho mais devagar quando eu puxei de volta. É isso que o gráfico está te dizendo em termos de situação, que ele está te mostrando. Só que eu quero te perguntar assim, calcule o trabalho todo que foi realizado. Então aqui você tem que ir por calma, porque cada vez o seu gráfico vai mudando um pouco. Você tem que montar figuras que você conhece. Cuidado, se você quer calcular isso tudo aqui, olha, essa figura você não conhece ela completamente. É uma figura meio estranha, porque você tem isso aqui de lados aqui. Então o que a gente faz? Transforma em figuras que eu conheço. Desse intervalo daqui até aqui, você sabe que isso é um trapézio. Vamos colocar o recurso aqui de colocar um retângulo e um triângulo? Fica mais fácil. Então você tem um triângulo aqui, um retângulo aqui, outro triângulo aqui, e daqui para baixo é um triângulo inteiro. Então tá mais tranquilo. Então tá. Vamos ir por partes então. Daqui até aqui você tem a base que é 5. Você tem um deslocamento 5. Daqui até aqui você tem uma altura que vai do 40 até o 120. Então você deslocou aí 80. Daqui para cá é 40, porque era do 0 até o 40. Daqui para cá, de 5 até o 10, você andou 5 passos. Então essa base é 5. Daqui para cá você também andou 5 passos. Então essa base é 5. E daqui até a altura, porque a gente é um triângulo e precisa da altura, é de 60. O tamanho dela. Só que como tem um negativo aqui, a gente vai dizer menos 60 e isso vai ser importante. Então o que a gente vai fazer? Calcula a área de cada um. A área disso aqui vai ser base vezes altura sobre 2, 5 vezes 80 sobre 2, que é a área de triângulo. Isso vai dar 200 joules. Retângulo, base vezes altura, 5 vezes 40, 200. Aqui, base desse triângulo todo, 5. A altura, é isso tudo aqui, 120 sobre 2. Então aqui vai dar 300 joules. Aí aqui é outro triângulo, isso tudo aqui de triângulo, que é base vezes a altura, que é menos 60 sobre 2, que vai dar menos 150 joules. Tem que dar negativo mesmo, porque como você está fazendo uma força no sentido contrário, o trabalho vai ser negativo. Nessa parte do gráfico o trabalho tem que ser negativo. Nessa parte de cima do gráfico o trabalho é positivo. Então o trabalho total aí, o trabalho líquido que a gente chama, né, que aconteceu tudo, é somar todos. 200 mais 300 mais menos 150. Então aqui vai dar 400, 700, 700 menos 150, 550. Aí. Então, o trabalho total realizado aqui foi de 550 joules. Está vendo que isso não é física? Isso é puramente matemática, mexer com áreas de figuras? Só que a física usa muito esse recurso de áreas. Então, galera, a gente vai fazer mais exercícios aí envolvendo forças variáveis, simplesmente para mexer com o gráfico. E é para você ficar um pouco mais atento, porque na verdade, na vida mesmo, na prática, a gente não consegue fazer muitas coisas constantes. A gente não tem uma constância boa na vida, né? A gente não consegue fazer uma força constante. Então, ela vai ser sempre uma força variável. Como é uma força variável que vai ter no dia a dia, a gente costuma mais jogar para gráfico do que usar apenas uma formulazinha só. Então, como eu preciso saber, de certa forma, como que eu vou calcular a área, como que eu calculo o trabalho de uma força variável, a gente usa o recurso do gráfico. Então dá uma treinadinha nisso aí, mas sempre vão ser números bonitinhos, redondos, figuras legaisinhas e tudo mais, tá? Então, mais exercíciozinho pra gente.